Tudo bom, pessoal? Meu nome é Alexandre, né? O pessoal me conhece como Caissara no âmbito do basquete. Joguei categorias menores em alguns clubes em São Paulo que me favoreceram. Eu sei o que eu sou hoje. Na época, a gente tinha alguns auxílios que nos ajudou bastante, bons colégios, bolsa de estudos, uma ajuda de custo, morava legal. Aí passei com bons treinadores, e na época eram ferramentas que, mesmo talvez não conhecendo a ciência, que é a neurociência hoje, já praticavam algumas ações relacionadas a isso, mesmo sem saber. Então, a gente conseguia ter uma cognição para ter uma prática dessa mecânica no jogo melhor. Depois eu segui adulto, joguei algumas equipes adultas também, tá? Ajudei até formar uma equipe, não sei se vocês vão lembrar também, foi em Porto Feliz, foi a primeira equipe que, logo formada de primeiro ano, nós fomos campeão da dois, jogava Rato, eu, André Boi, o professor era o Ricardo Moisés, não sei se vocês lembram também, e aí eu fui Ricardo Moisés disso. está aqui em São Carlos. Tá aí em São Ricardo... Carlos, cara? Ah, é? É, Pô, se tu falar com ele, fala que falou com o Caissara. Ô, sim, cara. Beleza, Joguei beleza. contra esse time também aí, hein? Pá, jogou também, cara? É o Hudson que Puta. tá falando. Joguei contra esse time aí. Oi, Hudson, beleza? Lembra do Tudo Caissara? bom? Tudo Tudo bom, bom? Cristiano? Beleza, pô, legal, cara. E aí, o que acontece também? Aí, no finalzinho ali da carreira ali, eu fui trabalhar com categorias de base. Por ter sido ex-jogador, estava me formando em educação física, me formei ali em 90, tá? Na Fefiso de Sorocaba, né? Fui rodando e ali terminei ali. Depois o basquete foi me dando, eu pedia pro pessoal, ó, cara, paga meus estudos, me dá ajuda de custo e moradia, eu quero estudar. Aí eu fui me especializando em biomecânica, fisiologia, né? E agora, depois, já que eu parei de jogar, me especializei em neurociência. Aonde, de fora, eu comecei a olhar, tipo assim, ó, como que eu posso contribuir mais com o basquete na formação, no processo educativo, porque achava que a gente tem material humano nesse Brasilzão grande, crianças ou adolescentes fortes, altos, dotados até de ações sensoriais que possam dar retorno no desporto, mas educadamente, isso é meu jeito de ver, né? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas que a gente explorava pouco ainda a ciência em prol desse processo de maturação e desenvolvimento do atleta, né? A gente utilizava muitas valências físicas, né? Tanto quando se fazia uma peneira, até nos clubes tradicionais, era o cara mais alto, era o cara que pulava, era o atleta que tinha uma feição com arremesso ou com um contra um, mas não em cima das virtudes que a ciência tinha como primícia, tipo assim, aguçar as ações sensoriais, visão, tato, audição, utilizar uma neuroplasticidade, que isso eu conseguisse colocar no jogo, para melhorar o QI do jogo, tá? Aí eu fui começando a estudar, eu comecei a ver trabalhos da pessoa que foi o precursor da neurociência no Brasil a nível do desporto basquete, porque neurociência tu aplica em tudo. Aplica no empreendedorismo, aplica no seu dia a dia, aplica nos estudos, tá? Então, foi o Nantes. E aí comecei a gostar mais, e aí só que eu falei o seguinte, pô, mas eu posso contribuir com a fisiologia. Que acontece com o meu corpo quando eu utilizo estímulos e sobrecargas diferentes e como ele vai agir para eu melhorar a minha capacidade mental? Então, muitos vão dizer assim, mas então é só meditar, é só fazer os exercícios específicos para o cérebro, eu vou melhorar a minha neuroplasticidade, eu vou melhorar a minha resposta neural, mas se minhas condições fisiológicas não estiverem compatíveis, não estiverem adequadas para eu ter uma produção melhor fisiológica, eu vou ter um ganho menor dessa resposta neural. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Estão Sim, me sim, entendendo? Estão sim. me entendendo?
Então, a neurociência ela tem um tripé, né? Esse tripé seria a higiene do sono, a alimentação adequada e o treino, tanto psíquico como motor, também adequado. Claro que vão ter algumas pessoas que vão dizer o seguinte, tá, Caissara, mas tem pessoas que não têm condições de ter uma alimentação mais rebuscada, mais adequada para ter um rendimento, que nem agora tem até os nutrópicos, que são alimentos para melhor funcionamento do cérebro, né? Mas o corpo humano ele é adaptável, é a lei de Darwin, né? O que eu não posso é tentar jogar combustíveis ruins para dentro do corpo. Então, dentro do que eu tenho, vou tentar escolher a melhor opção, né? Tanto do alimento, como do alimento mental, o que que eu vou ler, o que que eu vou estudar, entendeu? Então, o, eu não sei se eu estou sendo claro para vocês entenderem, né, como funciona esse trabalho da neurociência dentro da quadra. Então, o professor e o técnico em si, ele é um orientador, né? Então, ele vai orientar essa criança, esse adolescente, as maneiras adequadas dele fazer higiene do sono, a maneira adequada de ele poder se alimentar dentro das condições financeiras que ele tem, o nicho que ele vive, o habitat que ele vive. E quando ele leva para a quadra, aí ele tem que ver os treinamentos, tanto coletivos como individuais, que esse atleta vai poder apresentar melhor o QI do jogo. Como isso? Vocês vão perguntar para mim, mas como isso, Alexandre? O atleta que consegue captar as informações externas, endógenas, né, fora do corpo, ele consegue levar essas informações para o cérebro. Essas informações vão ser codificadas e decodificadas para a gente ver as melhores opções, as melhores tomadas de decisão. Então, eu creio que os professores, os treinadores devem aguçar mais as ações sensoriais, tato, visão, audição, uma pluralização dessas informações, trocar elas junto, fazer elas ao mesmo tempo, entendeu? Eu não sei se eu consegui dar um início básico para vocês entenderem, né? O que seria a neurociência? A neurociência é a ciência que estuda a estrutura física e a ação fisiológica do sistema nervoso. O que é isso? Toda a comunicação com o cérebro, com toda a parte do corpo. Desde a ação proximal até a distal, até onde leva as informações para a periferia, para o braço, para o pé, para a orelha, entendeu? Então, quanto melhor informação eu consigo levar para essas regiões, melhor experiência essa criança, esse adolescente, esse jogador vai ter, e vai estar guardada lá no hipocampo, que é uma parte do cérebro, e vai ter essas informações. Quando ele necessitar delas, essas experiências, ele vai lá e busca elas. Ah, isso aí eu já fiz. Qual foi a melhor tomada de decisão? Ah, essa foi. Então, enfia o pé ali, põe o tronco ali. Todas essas informações o professor e o treinador vai passar dia a dia. Posso fazer uma colocação, professor? Pode. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo aqui em Brasília. Eu tenho formação em educação física, mas eu sou nutricionista esportivo também. Bem. E o professor Bira chegou até mim através de uma palestra que eu estou fazendo com um grupo de Brasília, que faz um trabalho voluntário com 2 escolas públicas. Eu faço avaliação e a gente tenta adequar a alimentação para o atleta de basquetebol dentro da realidade de cada um e dentro da faixa etária. Se for possível, depois, desculpa atrapalhar, não sei se a gente pode fazer umas inferências aqui, Pode. mas eu queria poder dar uma olhada nesse trabalho do senhor depois. Tem vários aqui. Eu posso te passar até um dos conteúdos eu deixei para o professor, mas eu tenho vários, eu posso passar, né? Tem a última palestra que eu dei ali em São Paulo, ali, que eu falei da fisiologia do treinamento mental. A gente tem que tomar cuidado até com os alimentos xenobióticos, né? Que são alimentos tóxicos, né? Que aí vai inibir a ação motora, ação cognitiva. Então, tipo assim, quantas vezes eu vejo, até quando estava indo para o treino, ver os treinos dos moleques, categorias de base ali, tudo bem, o cara vai falar, não tenho condição de comprar um alimento, mas o cara está comendo uma bolacha, traquinas, o cara está comendo um Cheetos ali, aqueles salgadinhos ali, e basicamente, quimicamente, glutamato. Então, em vez de ter uma ação excitatória para certas ações neurais, vai ser inibitória, então vai trazer
processo inflamatório para ele. Daqui a pouco, não é, num, 2, 3 anos, ele vai começar a diminuir a tua capacidade de salto, a capacidade de cognição, e assim sucessivamente, entendeu? Então, nós, educadores e professores, temos que tentar orientar. Se o atleta vai fazer, é o livre-arbítrio dele, né? Eu tenho uma mania, quando eu trabalho com categoria de base, os primeiros dias de treinamentos, quando eu vou cuidar de uma equipe, eu tento fazer uma assessoria com a universidade, trazer um nutricionista desportivo, uma psicóloga desportiva, convido os pais. Por que os pais? Se os pais nos ajudarem a esses atletas quando estão em casa, ao tipo de alimento, ao que ele vai ler, ao que ele vai ser estimulado em casa, pô, já vai fazer um treinamento a mais para mim quando esse atleta vai vir para a quadra, entendeu? Senão eu vou ter que ensinar ele de novo coisas básicas que ele deveria fazer. Claro que alguns pais não têm esse conteúdo, não têm esse embasamento, mas a gente está aberto ali para poder ajudar, ensinar, porque se a ferramenta do corpo estiver mais apropriada para as respostas que a gente deseja, tanto mental ou física, em vez de a gente ficar utilizando 20, 30, 40% daquele atleta que já tem alguns recursos de valências físicas e até algumas mentais, pô, ele pode render 50, 60, 70, próximo de 100%. Não sei se o senhor concorda, professor. Perfeitamente. Quiserem continuar ou perguntando, Fica à vontade, você que comanda, Alexandre. tá. Então, o seguinte, tá? Outra coisa, se comenta muito, até na palestra passada ali, palestra ou dinâmica que a gente fez, alguns professores ali, algumas treinadoras, nossas colegas, né? Ah, eu tô a fim de desistir, ou é difícil, o sistema não é fogo, não me dá estrutura, tal, tal. É verdade, é complicado. Muitas vezes tu vai para uma quadra, a bola não é adequada, a quadra também não é adequada dentro das condições, né? Mas, infelizmente, a gente tem que saber dar aula com uma folha de papel, entendeu? Claro, se as condições forem precárias, a gente vai ter que adequar, né? Então, que nem tem um exercício que a gente faz para melhorar a resposta de reação a um estímulo, que você já deve ter visto, esses dias estava passando pela internet sobre Roland Garros, as tenistas, fazendo treinamento com bexiga, então ficava o treinador com uma bexiga, ela com outra, ela dava um tapa numa bexiga, tinha que correr antes da outra cair, e ele corria para o outro lado. Então, tipo assim, criar estímulos que você aguce as ações sensoriais. O áspero, do liso, o pequeno, o grande, a pressão. é, um dos exemplos, tá? E até o Nantes conversou comigo uma vez. Tá escutando aí, Nandim? Sim, Acho que sim. tá. Não vou perguntar para ti, que tu até falou que ele passou um tempo contigo. Uma vez eu conversei com o Nantes falou para mim, cara, se tivesse a neurociência naquela época na NBA, tá? Talvez o Shaquille O'Neal ia arremessar o lance livre melhor. Por quê? O tamanho da mão do Shaquille O'Neal era enorme, a bola era uma bolinha de gude para ele, assim, dentro das proporções, né? Então a feição do tato para ele em relação à bola era uma coisa estranha, entendeu? Então, se naquela época, tipo assim, ele tivesse. É claro que é fácil falar, tá de fora, mas eu estou falando da neurociência hoje. Ele treinasse com uma bola murcha, uma bola maior, uma bola. O tato dele ia ficar cada vez mais apurado, não sei se você entende. E aí, tipo assim, cada vez ele ia ter mais afeição de resposta do cérebro dele para a ação mecânica. Porque quando a gente automatiza o movimento, ele fica numa região do cérebro chamada occipital. E essa região já está automatizada, é como se ela não pensasse mais para fazer exercício, é como andar de bicicleta. Andei de bicicleta, daqui 10 anos eu vou andar de novo, vou meio que perder equilíbrio, daqui a pouco eu saio pedalando de novo. Esse movimento está automatizado. Então, ele não usa quase a cognição. Então, daqui a pouco, o aro, a bola, fica uma coisa bastante fora do normal para esse atleta, ele vai começar a ter dificuldade. Então, quanto mais afeição ele tiver à bola, à quadra, aos colegas, isso existe treinamento diário para a gente fazer, tá? Que nem visão periférica.
Tu vai pegar atletas que têm uma visão do jogo menor, assim, ele não consegue ver a hora que o colega vai estar livre, o espaço no futuro. Então, isso tu pode treinar com. é, Todos já devem ter visto, tinha aquela viseira, lembra? Aquela viseira para trabalhar drible, para não olhar para a bola, tá? Hoje você pode usar tampando um olho para obrigar a visão periférica mais o olho esquerdo, aí tampa o outro olho, força a visão do lado direito, ou diminui o espaço da visão, para o cara começar a tentar forçar essa visão periférica. Eu fiz um exercício lá na clínica do Palmeiras, lá, que eu pedi para os garotos fazer um passing game, da iSeg, né? E no fundo, sem avisá-los, eu pus dois garotos, um com colete amarelo e um colete vermelho, deixei no fundo da quadra, mas de sacanagem mesmo, né? E mandei ele fazer os exercícios, mas não falei nada. Aí depois eu perguntei, e aí, vocês viram uma coisa diferente? Aí um falou, nesse espaço ficava livre para fazer nisso, isso aqui eu conseguia fazer a transição mais rápido. Daqui a pouco, demorou um pouco, muito, ali, 5, 10 minutos, o moleque, professor, o que que era aqueles, era do exercício, aqueles dois garotos, um com colete amarelo, só que eles estavam mais na extremidade, tinham que forçar a visão periférica para ver, eles estavam no fundo da quadra, mais longe, né? Eu falei, não, aquilo era para ver se a visão periférica de vocês estava sendo efetiva. Então, um deles, tá entendendo? Não sei se aí contigo nos Estados Unidos também tem essas condições, tu vê o jogador que vê o jogo mais amplo, consegue ver aquele colega que está livre numa situação que ninguém está vendo. Puta, aí, ó, o cara deu um passo e encontrou o cara livre debaixo da tábua, entendeu? Não sei se tu Tá bem. concorda, né? Sim, sim. Isso aí. Tá? E isso é treinado dia a dia. O que que a gente está acostumado? Não estou dizendo que é errado, hein? Eu não sou dono da verdade, né? Estou passando aqui. A gente está acostumado, tipo assim, vamos começar o treino. Estou falando que é todo mundo. 3 colunas lá no fundo, bandeja do lado direito, bandeja do lado esquerdo. Isso são ferramentas que nos ajudaram bastante e continuam ajudando, não estou dizendo que não, mas é importante que a gente utilize a ciência hoje em dia para cobrar a cognição do atleta. Quando que ele vai utilizar certos movimentos na quadra, certos movimentos do corpo em relação à quadra, em relação à bola, não ele fazer só movimentos aleatórios, né? Que ele faça variáveis cognitivas, movimentos cognitivos que tá, qual a melhor decisão que eu vou tomar agora? Qual de todas essas experiências que eu já vivi aqui no treinamento, que o professor ensina, pô, ele me passou isso, ó, o braço tem que ser estendido, tem que jogar flexionado, tem que fazer tríplice ameaça. Então, ele não virar um adestramento, entendeu? Tu pega aquele cara que é muito forte num contra um, não consegue marcar vários jogos ele decide, mas quando ele consegue, quando ele encontra um outro nicho, outro habitat, e dificulta isso que ele não consegue jogar, se ele não usa a cognição, ele só está adestrado aqui no movimento. Não sei se vocês concordam ou não. Ô, Estão me Alexandre, ouvindo? Pode Alexandre, falar. só para não perder o bonde, Isso. você está entrando na seara de treinamento, Hum, tipo assim, tendo em vista as diferentes idades, né, hum, desde escolinha até o adulto, isso. eu acredito que deva se trabalhar, que ele falou em estímulo, né? Eu acredito que Isso. deve ser cada um de acordo com a especificidade da idade, tendo Isso. em vista o desenvolvimento motor. Não sei se eu Isso. estou sendo Tá claro. certo, sim. Aí a minha pergunta é, como que eu encaixo isso dentro de um treinamento? Sendo, pensando em escolinha, né, Hum, que é um múltiplo de manifestação de movimento, e pensando numa equipe de treinamento. Porque, tipo assim, quando a gente fala em neurociência e basquete, a gente já eu, né, na hum, minha simplicidade, eu já penso no Gobert, né, do Utah Jazz. Mas, isso, hum. assim, isso é uma outra realidade, isso é uma outra Ah, estratosfera. Só que o tipo isso. de estímulo que eu, de repente, eu vou prestar para esse tipo de jogador, não vai ser tipo o meu jogador lá da Academia da Força Aérea, que é um moleque de 17 anos, que de repente é outro, e que também, na história de vida dele, ele jamais teve esse tipo de estímulo, né? Mas a questão é, como que você trabalha isso dentro de uma periodização de treinamento, seja para uma escolinha, a base, e para uma categoria adulta? Como que você encaixa isso dentro do seu programa de treinamento? Tá? Tá. E outra coisa, e tem alguma, se você puder compartilhar com a gente, tem alguma ferramenta específica que eu posso, vamos dizer assim,
avaliar essa cognição, essa coisa assim, porque às vezes, da forma como às vezes você fala de uma coisa muito ampla, né? Hum, E eu fico meio que perdido. Não sei se eu fui hum. claro nas minhas Não, colocações. foi claro, sim. O que que acontece? Eu tenho até um aplicativo que eu estou elaborando, tá? Para avaliar visão, tato, audição, resposta de neuroespelhos, já vou te explicar o que é isso, tá? E neuroplasticidade, tá? Que quando você usa todas ao mesmo tempo. Então, tu vai ver foco, atenção. Então, depois eu posso até compartilhar, tá? Tu vai dar alguns estímulos e ver as respostas dessas crianças, desses adolescentes, ou até desse jogador adulto. E dentro dessas respostas, quanto mais acerto ele tiver, mais, é como se fosse um grau, um nível. Ele tem um nível maior de resposta de neurociência. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu dou um estímulo e dentro desse estímulo eu quero um produto, eu quero um resultado. Se ele acerta, ponto um, ponto dois, tá entendendo? Então, eu vou, como eu falei das camisetas, se eu ponho elas 360 graus ou 180, tal, tal, quantos vão conseguir responder esse estímulo? Então, é um ponto. Aí eu dou um exercício que eu ponho dois coletes de uma cor são 5 jogadores, dois com colete amarelo, dois com colete vermelho e um sem nada. Aí eu peço para fazer uma movimentação, nunca eles podem cair os dois, as duas cores iguais do mesmo lado. Então tu vai criando situações que tu vai pontuando, é como se fosse para ver o QI de uma pessoa, entende o que eu tô querendo dizer? Tá. A primeira pergunta que tu me fez do processo de maturação e desenvolvimento, desde que tu falou da base até o adulto, tá? Primeira coisa é cultural. Você avaliar em grandes centros de basquete, que tem esse estímulo dentro da escola, é bem diferente. No Brasil, a gente conversou até a semana passada, até o professor Medalha falou que tem escola, ou lugares que não tem nem quadra para treinar, então, ou para fazer. Então, essa criança, ela não tem mais começado a aguçar essas ações sensoriais desde a primícia da idade, entendeu? De brincar lá com a bolinha de gude, de empinar a pipa, ou de jogar o taco. Foi Então, no cinema, quem pagou a conta? oi? Não, não, Alô? não. Tem algum microfone aberto. Pode tocar, Alexandre. Tá. Então é meio cultural. Então, primeira coisa, o professor, o treinador vai ter que fazer uma anamnese do grupo, tá? Se o grupo é um pouquinho mais avançado ou não, mas esse processo de maturação e desenvolvimento que nem nas crianças, elas vão aprender primeiro a, ao toque, então a sensibilidade do toque, então uma bolinha por exemplo, vai começar, tu não vai dar isso para um adulto no início, tu vai uma bolinha de tênis, uma bolinha um pouco maior, é, a bola normal. Aí daqui a pouco tu vai fazer treinamentos com som. Então, ó, com um apito, tu corre até a linha amarela e volta. Com 2 apitos, tu vai na linha subsequente do vôlei. Então, é um processo gradativo, que você vai trabalhar primeiro a coordenação motora bruta, o correr, o andar de lado, o saltar, a coordenação motora bruta e depois o processo da motricidade fina, tá? Então, esse processo de maturação e desenvolvimento é como se fosse uma cartilha de treinamento, tá? Então, primeiro, para essa criança e para esse adolescente, é aguçar as ações sensoriais. Quanto melhor ele captar essas informações externas, melhor ele vai produzir em trabalho. Quando ele melhorar essas ações sensoriais, ficarem mais aguçadas, aí vem aqueles treinamentos específicos. Ó, agora nós vamos bater bola com uma bolinha de tênis e uma bolinha maior, as duas ao mesmo tempo. Isso eu estou falando do treinamento individual, né? Tem treinamentos coletivos também, tá? Então, depois desse processo, que ele já adquiriu essa afinidade já do tato, da visão, da audição. Aí você vai dificultando cada vez mais, tá? Aí você vai pondo
mais objetos mais difíceis para ele fazer. Ele vai ter que pensar. É como escovar o dente e ficar numa perna só. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês, estão entendendo. Cadê o professor que estava me perguntando? Alexandre, Ah, só Pode depois. continuar. É o Denilson que te perguntou. Só hum. depois você dá uma respiradinha, o professor Medalha quer te perguntar alguma coisa. Tá, pode perguntar. Então, é que nem eu estava te falando, Denilson, né? Denilson. Tudo. Denilson. Então, para a criança, essa que está começando, ela tem que estar apurada, saltos agrupados, saltos alternados. A gente chama primeiro, ela vai aprender analítico sintético. Tu é professor, né? Educação física. Então, o que que eu Isso, vou exatamente. passar? Isso, eu vou passar segmentado as coisas que eu quero, como se fosse um processo educativo. Eu quero que ela aprenda a saltar com os dois pés. Então, só vou ensinar com os dois pés. Não, eu quero que ela aprenda a saltar com os dois pés e girar. Tá, então, aí vou pôr um bambolê, vou pôr um. Só que, tipo assim, professor, tá bom, eu estou fazendo isso. Mas por que que eu vou girar para o lado direito? Ó, porque aqui do coleguinha aqui, ele está fechando essa porta e a porta que está aberta, tá entendendo o que eu estou querendo falar? Ela, não ele fazer, a gente chama muito de ações aleatórias. O que que eu vou dizer para vocês entenderem? Tipo assim, ó, não adianta eu ensinar basquete sem a criança saber o objetivo aonde ela quer chegar, entendeu? Vou fazer bandeja do lado direito. Beleza, mas quando eu vou utilizar? Quando tiver fechada essa porta e a porta do lado direito estiver aberta. Quando que eu vou utilizar a bandeja lá? Muitas vezes você não vê atletas, é difícil, mas tem muito atleta até de NBB. O cara corta, tem opção dele fazer a bandeja do lado esquerdo, ele vai lá, utiliza a mão direita e toma o toco, e o cara inibe essa ação desse movimento. É ou não é, professor? Então, lá no início, lá na iniciação, a melhor opção era essa. Você sai para o lado esquerdo, protege a bola com a mão direita e define lá na tabela do lado esquerdo, tá? Então, o que que o professor tem que fazer? Uma boa anamnese primeiro do grupo que ele vai trabalhar, e muitas vezes esse grupo já é defasado da escola. Ele não aprendeu nem o beabá da escola. Ele não consegue se locomover dentro do metro quadrado, tá? Aí tu vai me dizer o seguinte, tá bom, Alexandre, como que eu vou avaliar, tá? Tu vai ter que avaliar os estímulos. Como é a resposta do estímulo do membro superior, do membro inferior, todos juntos ao mesmo tempo? Ele consegue correr para frente? Ele consegue correr para trás? Ele consegue fazer lateralidade? Ele consegue, tipo assim, 2 mais 2, 4 e bater bola e arremessar? Tá entendendo? Tu dá vários estímulos e vê a resposta dele. Claro. Agora, quando chegar no âmbito adulto, aí é outras coisas. Aí tu vai cobrar a melhor decisão. Que nem eu vejo jogos da NBB, que a maioria das equipes, elas não agridem o aro. O que que é agredir o aro? Eles fazem a movimentação que o treinador está pedindo, correto, beleza? Mas o cara não tem nem menção de olhar para a cesta, entendeu? Então o treinador vai parar lá, falando, não, cara, essa opção aqui é o seguinte, ó, pelo menos faz uma menção que tu vai arremessar, para depois tu continuar a movimentação. Não, essa aqui é a opção melhor, é você cortar e ir para dentro. Então, mesmo quando o atleta chega no adulto, ele não usa cognição, muitos. Eles jogam pelas valências físicas. É ou não é, professor? Então, ou o cara salta muito, ou um cara é um metedor de bola nato, mas na hora que aperta a coisa, tá? Qual a cognição? Qual a melhor tomada de decisão? Será que agora não é melhor tu jogar um contra um e fazer uma bolinha de dois perto do aro? Não, eu quero criar um nicho, um habitat que eu gosto para chutar de três. É ou não é? Legal, Cons- Alexandre. Obrigado. Consegui elucidar um Ó, pouco? Tá show de Pode bola. falar. Eu vou perguntando o resto conforme Vai. for desenrolar do programa. Parabéns, viu, Alexandre? Não, obrigado. ok. Alexandre, Eu? vamos lá. Pode. Ah, você tem aqui todos profissionais de educação física, né, que conhecem Hum, as hum, bases do desenvolvimento motor, e é importante você reforçar esses pontos aí, dessa parte cognitiva e tal. Eu vou te sim. fazer uma pergunta, que não é bem uma pergunta, eu gostaria que você fizesse comentário
do Sim, lado psicológico, sim. tá? Como você encara treinadores que Hum. que não usam o reforço positivo no feedback das respostas das crianças, dos adolescentes, e só enfatizam a parte negativa? Como isso aí atrasa o próprio desenvolvimento, a própria qualidade do treinamento, do ensino das crianças e adolescentes? Certo. Eu vou responder do âmbito fisiológico, depois da parte técnica, tá? Mesmo sendo criança, adolescente, o adulto, atleta propriamente dito, nosso corpo ele reage a estímulos de sobrecarga por sinalizadores, por hormônios, tá? Os hormônios auxiliam a gente fazer as ações fisiológicas, contrair um músculo, correr, fugir do leão, tal, tal. Então, se você enfatiza muito assim, não, tá errado, tô dando, é isso mesmo que o senhor falou, professor? Tipo assim, ó, não, tá errado, não tá certo, só enfatizar, pô, tu não deveria ter chutado, pô, o guri é fraco, é ruim, você vai começar, o teu cérebro vai começar a sinalizar uma situação de medo. Muitos atletas até não deveriam passar por essa situação, e aí a sinalização vai ser a adrenalina, uma delas, né? E depois vai virar o cortisol, que é um hormônio de fuga e ataque. Se for uma resposta de ataque, pode ser até que seja beleza, entre aspas, se a resposta desse indivíduo for assim, pô, então vou provar para esse cara, eu não sei agora, né, a criança, mas eu vou tentar fazer até acertar. Mas se a resposta for fuga, medo, ele vai criar uma barreira, tipo assim, para toda vez que eu fizer essa ação motora, ou então tentar essa ação, o professor vai pegar no meu pé, ou vai me xingar, ou vai dizer que está errado. E essa ação fisiológica vai inibir a cognição, vai inibir a tomada de decisão melhor, porque ele não vai criar experiências benéficas para ele, vai criar experiência de medo. Pô, será que eu vou fazer? O professor vai falar que está errado de novo. Então, o estímulo benéfico para essa criança, até para o atleta adulto, por exemplo, assim, ó, eu lembro quando o senhor dirigiu a equipe lá também em Indianápolis, né? Só estava como assistente técnico do Ari, não estava? Sim. Tem o Hudson aí, tem o Vandinho, né? Quem mais é que jogou? Tá, não lembro. Todo mundo que jogou. Imagine eu falar para ti e falar assim, ó. Cara, pode chutar, chuta. Eu sei das tuas condições, tá? Se tu errar, a culpa é minha. Eu que estou liberando para tu chutar. Imagine a adrenalina ou então a endorfina, a acetilcolina, agora esqueci outro hormônio de bem-estar e até a dopamina, né? O cara vai criar uma situação, um nicho, um habitat para ele de euforia. Pô, se o treinador está confiando em mim, cara, eu vou fazer, vou ter, mesmo que eu erre, mas eu vou fazer. Tu cria um ambiente favorável a tu treinar, a tu aprender e a tu jogar basquete. Não sei se eu consegui responder isso para o senhor. Ok, concordo. Concordo Concorda? plenamente, sem dúvida. Então tá Só bom. queria, só queria ouvir o seu lado, a sua resposta, que corroborasse com aquilo que eu sempre pensei a respeito do reforço positivo. Eu já vi treinadores ofender jogadores. Você é Não. burro, você é isso, você é aquilo. Enfim, o cara só pode reagir de forma negativa, né? Quer, quer ver uma coisa, Valeu. professor? Não sei se o senhor concorda comigo, o senhor tem uma bagagem 1000 vezes maior do que a minha. A gente está, a gente não é. Nesse momento, por exemplo, assim, se as minhas condições físicas e fisiológicas são essas, mas estou dando exemplo, se eu melhorar meus comportamentos, meus hábitos, eu posso sair dessa zona que eu estou e ir para uma zona melhor ou pior. Então, vai depender muito dos estímulos que são aplicados, psíquicos e físicos. Se eu, tipo assim, ó, tu errou, beleza, mas vamos tentar de novo? Ah, tu errou, mas vamos tentar de novo? Ó, o braço vai assim, o tronco vai assim. Quantas vezes a gente vê um atleta que não tem uma biomecânica harmoniosa do arremesso, vai falar, mas como que a bola desse cara cai, né? E aí, aqui,
melhor arremesso é aquele que cai, né? Mas aquele que não cai, tu vai lá, não, cara, tu tem que fazer uma parábola, tu tem que terminar o braço, tu tem que quebrar a munheca. Daqui a pouco esse atleta faz várias vezes. Pô, não é que o professor Medalha tinha razão, agora a minha bola tá caindo melhor. Mas na cabeça dele, como ele não entende, ele não viu que a biomecânica correta, por você ter experiência, por você ter bagagem, por você ter conhecimentos relacionados ao jogo, você lá virou uma ferramenta de auxílio para ele. Eu acho que nós, treinadores, temos que ser uma ferramenta de auxílio, não de empecilho, falar, não dá para fazer, não tenho bola, não tenho quadra, não tenho aquilo. Dificuldade a gente tem, mas vamos fazer o quê? Eu queria estar trabalhando lá com o Vandinho, lá, ter toda a infraestrutura, mas se não tem, eu vou plantar para um dia colher. Só pegando um gancho antes do Marquinho Obrigado, fazer, Alexandre. Valeu. só pegando um gancho do que o Medalha falou, Hum, negativo que eu acho hum, tipo, agredir, falar que é burro, tal, isso aqui, eu nunca fiz nada. Mas uma grande leitura para todo mundo aí, eu não sei se vai dar para vocês verem, do livro do Bob Knight, o Bob Knight. mas está falando assim, ó, The Power of Negative Thinking. Esse é o nome do livro, The Power of Negative Thinking. Hum, An Unconventional Approach to Achieve Positive Results. Eu já li esse livro e aquilo que eu falo agora, por exemplo, por exemplo, o pessoal fala assim, pô, mas você dá castigo para os caras? Não, eu não dou castigo, eu dou condicionamento físico. Ou então você chega, por exemplo, eu estimulo meus atletas assim, falar, meu, você não consegue fazer isso. Você não, acho que você não dá. Aí o cara vai falar, pô, é que é um pensamento negativo que o cara vai pegar para ele e vai falar, ah, nossa, então eu vou provar para você. Então, mais ou menos nessa linha, mas obviamente isso é muito hum, simplista, hum. Bob Knight, na carreira inteira dele, foi para o lado sempre, a gente sabe, negativo, 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 e conseguia extrair dos caras muita coisa positiva. Então, É o que, obviamente, assim, tirando a parte da agressão, né? Mas esse livro me deu muita ideia do que eu faço na minha filosofia hoje. Quem puder ler esse livro, e é muito, muito, muito bom mesmo. é, E falar o que pode do falar. Bob Knight? É, Medalha só. conheceu ele de perto e não tem nem o que falar, né? O É, Marco já colocou aí, Vandinho, o endereço, o link, né, na Amazon.com. O Marcos cadê? Barbosa já colocou aí, está lá no chat, o link para comprar esse livro que o Vandinho acabou de mostrar agora. Boa, Vando, excelente. Buscando esse gancho Não, que não precisa comprar, não. Eu tenho em PDF, o então me Bira. manda. Depois eu compartilho no grupo. Pode deixar que eu jogo no Opa, grupo. Eu tenho. É o Manda poder lá, extraordinário do pensamento negativo. Eu já isso, li. manda, Deixa Manda comigo. o Edenilson. manda lá no manda aí, grupo, Denilson. Denilson. Já. Puxando esse gancho que o Vandinho falou, até bom pra ele falar para eu poder explicar na neurociência isso. Existe um lóbulo no nosso cérebro que é o sistema límbico. Então, o nosso cérebro ele é dividido em vários lóbulos, em várias gavetas. Então, o lobo frontal, parietal, occipital, e um dos lóbulos é o sistema límbico. E o sistema límbico ele é responsável pelas emoções e sentimentos. Aonde o Bob Knight, eu acho, né, que ele queria puxar para o lado que falava, era do lado do desafio, não do lado de afirmar que o atleta era incompetente. Ele queria instigar o atleta. Será que tu é competente? Será que tu é capaz? Você é um fraco, entre aspas, ou você vai me responder diferente? Eu fui É, atleta eu vou dar um exemplo, eu fui atleta do Edivar Simões, e tinha uma época que eu joguei com ele, eu era garoto ainda, era infanto para juvenil, e aí pegava no meu pé, e pegava no meu pé, e tinha outros jogadores de renome na época lá, é, Danilo, tinha os caras do adulto agora que eu não estou muito, não sei se o Marcel ainda estava na época, e aí o que acontece? Pô,
Fui conversar com ele. Ô, Edvar, não gostam de mim, fica pegando no pé, então me libera, deixa eu ir para um outro clube. Falou, Caissara, enquanto eu estiver falando de ti, ou pegando no teu pé, porque eu me importo contigo. A partir do momento que eu não me importar mais, eu vou te largar de mão. Então, voltando a falar do sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas emoções e pelos sentimentos. A emoção, ela usa um circuitário no cérebro que nem do vício, que nem uma pessoa que é viciada em droga. Ela é um trajeto curto, tá? E o sistema do sentimento, ele faz uma outra via, ele vai lá no córtex, ele tem um trabalho maior, ele sai lá do sistema ali, vai até o córtex, quando ele chega no córtex é responsável pela cognição. Pô, será que eu vou usar isso? Será que eu vou fazer aquilo? Quando ele começa a pensar e a raciocinar o que ele deve fazer, aí não, eu vou provar para esse técnico que eu sou capaz. Pô, eu vou treinar mais, eu vou chegar mais cedo, eu vou arremessar mais. Então, eu acho que ele tentava agir no sistema límbico do atleta, não só na reatividade em respostas reptilianas, tipo assim, te dou um tapa, eu te reajo, te dou outro tapa. Não, tomei um tapa, entre aspas. Pô, vale a pena eu devolver? Para que atalho que eu vou fazer? Por onde Então, eu acho que em relação ao Bob Knight, eu acho que ele queria forçar o pensamento do atleta. Como eu posso provar para o técnico que eu sou capaz? Não. Eu consigo meter essa bola, eu consigo ir lá dentro, eu consigo bloquear para não perder esse rebote. E dentro do sistema límbico existe uma glândula chamada amígdala, que quanto mais estimulada ela tiver, tanto para o bem como para o mal, você vai agir tanto na emoção como no sentimento. Tá? Então, se você tiver um sentimento como que eu vou dizer assim, que tu vai acertar a bola, que tu tá confiante, eu vou arremessar de novo. Agora, se acontece a situação da emoção que eu tô com medo, pá, eu vou refugar, eu acho que eu vou passar a bola, eu acho que eu não vou arremessar. Conseguiu te Caissara, responder, Vandir? Caissara, mas daí tem uma coisa, tem uma outra coisa também, é o seguinte, que ele fala no livro dele. Por exemplo, assim, Tá. você jogou, ele pediu o tempo, falou, meu, você é, porra, você meu, hoje ele fala, cara, você é ruim, você é muito ruim. Não é que você é ruim naquele Aquele jogo, momento naquele você está. momento, você é ruim. Ruim, isso. Que nem eu falo para o meu Você. atleta, what the hell, like, you suck. Aí o cara, não é que o cara, que assim, se o cara mesmo é ruim e tal, culpa minha, porque eu que recrutei o cara pro meu time, certo? Mas o cara fala assim, meu, você é ruim, pô, cara, não é que você é ruim, Você naquele está ruim momento você é ruim. O que que você vai fazer para para sair mudar desse isso aí? nicho, para sair desse Aí é que habitat. você vê a resiliência do cara. Isso Ah, aí. eu sou ruim mesmo. Então beleza. Aí, então, esse cara, a gente fala assim, meu, esse cara deu. Esse cara, eu tô falando assim, a nível competitivo, lá em cima, não tô falando de garoto. Sim, sim. Tô Aí falando, cai, então, se o cai cara for naquela. nessa vibe, se o cara for nessa vibe, ele vai falar, ah, sou ruim mesmo e tal, e tal. Agora o cara vai falar, porra, o cara falou que eu sou ruim? Não, meu, que nem você falou, vou pro pau. Vou. Aí é que você vê a transformação do atleta. Ô, Não é que o Vandir, cara vai falar, não, você é é, ruim. Nesse aí, jogo, nesse é, momento, você é ruim. é. E aí, Aí, vai fazer o quê? aí tu me ajudou na resposta do Denilson. É Denilson aquele que tinha me perguntado antes? Ô, Magali, Isso, Denilson. Hã? Denilson? Aí, Denilson, Denilson, O Vandinho respondeu para mim. só para Pode falar, amarrar esse desculpa. papo do Bob Knight, Hum, uma das coisas que eu observei convivendo lá com quase que 4 anos hum. é o seguinte: o Bob Knight tinha como característica explorar ao máximo o talento e a capacidade do jogador que estava sob seu comando. Ele tinha isso realmente como característica própria. Eu tenho que tirar o máximo desse cara. Ele não pode diminuir aquilo que ele pode atingir, entendeu? Então, às vezes ele era criticado mesmo por esse lado de reforço negativo, em que ele ofendia jogadores, ofendia mesmo. Ele chamava a atenção do cara assim de forma bruta, às vezes o jogador não entendia isso. Mas, Estados Unidos, o cara faz de tudo, né? Perdeu uma bolsa, perdeu uma chance de jogar num time de primeira divisão, o cara se submete a qualquer coisa, não tem dúvida nenhuma. O Vandinho sabe disso muito melhor do que eu.
Mas é esse lado, essa característica do treinador que a gente deve analisar e entender se vale a pena ou não. O meu ponto de vista é o seguinte: o reforço negativo em qualquer área, nessa área do esporte, não, ele não dá bom resultado. O bom resultado é o positivo, sem dúvida nenhuma. É o estímulo, sabe? É você estar sempre enaltecendo aquilo que o cara fez de positivo e tal. Enfim, valeu então, Boa. obrigado. Denilson, né? Ô, Alexandre, só Pode falar, pode falar. Medalha, isso aí nós vamos ter que voltar, nós vamos debater isso aí. não, então dá um Positivo, debate muito não. legal. Dá um O debate muito positivo legal. só não. Eu Se não cito. tiver um equilíbrio dos dois, não vai. Porque daí você cai na geração Nutella. Ah, não, tá ótimo. Você fez 0 ponto? Show, tá muito bom. Você pegou 2. Eu não concordo, mas nós vamos. É legal isso aí. É legal a gente debater isso, porque dá uma coisa muito legal. Mas concordo com o senhor halfway. Só antes de passar para o Gostei do senhor. Marco Sharp, antes de passar para o Marco Sharp, eu acho que dá um Muito debate muito respeito, legal, senhor. Wando. Você sabe disso. Dá um debate muito legal isso. Eu cito até uma fala do Bernardinho, em que ele começa falando assim: eu não quero ser gente boa, eu faço o meu trabalho. O meu trabalho é de qualidade, eu não quero ser gente boa. E isso explica muito bem esse momento que a gente está falando aí. Mas vamos passar para o Eu, Marquinhos. Só antes do Marquinhos, professor, você sabe que o senhor mora aqui, ó. Positivo, tudo positivo, para mim é até 16 anos de idade. Concordo plenamente. Você não pode pôr um moleque para baixo. De jeito nenhum. O cara pode Vandinho, errar a bandeja lá no fim do jogo que perdeu o campeonato. Falei, é minha, é do coach, é minha, é minha. Fica tranquilo, vai fazer. Mas eu penso assim, Medalha, quando você está no nível profissional, aí é profissional. Ou vai para o bem ou vai para o mal. É o meu é, pensamento. eu penso assim também, igual você, Vandinho. A gente vê muita questão em coisas Hudson, de agora adulto, às lembrei vezes você de fala. ti, tu não jogava em Eu acho, Santos. eu acho que é mais o entendimento do jogador com o treinador, porque quantas vezes você não vê no adulto, pô, você é cabeçudo, não que ele é cabeçudo, que a bola que ele fez a decisão errada, mas não é um xingamento, falando que ele é ruim. Pô, cabeçudo, é ali, o cara até levanta a mão, tá certo, foi mal. Essa depende do entendimento que o técnico tem com os seus jogadores. Às vezes ele sabe que ele tá falando aquilo numa outra. Apesar de ser, de repente, um xingamento, uma palavra mais ácida, mas está sabendo que é que ele fez o entendimento errado, não é um xingamento, não é colocando para baixo, não é isso do Obrigado, adulto, tem Hudson. bastante situações assim. Acho que você conseguiu explicar melhor do que eu. Acho que você pôs melhor. Obrigado. Marquinhos Sharp, deixa o Marquinhos Sharp perguntar, porque, coitado, ele está marcando com os braços para cima tem bastante tempo já. Tô com cãibra já. Bom, Alexandre, excelente, cara, excelente. O professor Medalha fez uma excelente pergunta, excelente pergunta. E aqui nós temos pessoas que trabalham com diferentes faixas etárias. Então, assim, tem colocações que são muito boas para alguma faixa etária e menos boas, digamos, para outras, né? Sim. Mas sobre esse estímulo negativo, a mensagem negativa, eu sou totalmente a favor de não ter essa mensagem negativa. E para isso, a gente usa em todas as faixas etárias, digamos, critérios de substituição, por exemplo. Então, assim, o menino foi lá, errou a bandeja sozinha, não vou substituí-lo. Eu vou substituí-lo se ele não voltar para defender, por exemplo. Então, a gente cria os critérios. E se o cara errou e voltou, fala, vamos lá, vamos acertar a próxima. Sempre uma mensagem positiva. Talvez no adulto é diferente. E eu acho que essas cobranças mais firmes têm que ser a partir dos 17 anos. Mas até aí tranquilo.
por exemplo, quantas vezes nós não vimos em todas as faixas etárias treinadores pedirem tempo e o time chega e o cara fala, pô, erramos isso, erramos aquilo, não sei o quê. Não dá nenhuma solução. Não fala como deveríamos fazer. O cara só dá dura, 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 dura. Acabou o minuto. A gente não sabe, de alguma maneira, gerenciar durante o jogo e gerenciar os pedidos de tempo. Né? Então, isso a gente vê em todos os níveis de competição. O Denilson também fez umas colocações boas. E, por exemplo, e você falou num dos momentos, Alexandre, sobre treinamento mental. Aí Sim. eu pus uma interrogação aqui. Esse treinamento mental tem alguma coisa também com parte emocional? Sim. Por quê? Hoje, todos devem estar tendo esse problema aqui de alguma maneira. O que temos hoje de crianças vindo com déficits, com TDAH, é uma coisa impressionante, entendeu? Então, a gente fica falando aqui de cognitivo, de tomada de decisão. Acontecem coisas hoje, pessoal, que é inacreditável. Talvez todos aqui estão tendo experiências assim. Então, assim, dentro desse lado mental, você também fala sobre o lado emocional ou é apenas uma colocação tua? Não, é uma correlação, tá? O que que acontece? Foi boa essa pergunta que tu fez, tá? De novo, essas crianças que estão aparecendo com TDAH, né, e outras debilidades do sistema neural, tá? Muito dessas crianças, ela vem desde o processo de gestativo da mãe, né? Vou desde a primícia para vocês poderem entender, tá? Então, lembra que eu falei dos comportamentos, aquele tripé, alimentação, higiene do sono e exercício. O exercício é o treinamento, tá? Mas nós estamos falando da mãe. Se esses comportamentos desde a gestação não foram benéficos, não foram feitos de alguma maneira, essa criança, depois que ela já tiver com mais idade, lá 10, 12, 11, nosso corpo é ligado por neurônios e esses neurônios mandam as respostas por corpo todo, tá? Tanto de ações fisiológicas como de ações motoras, né? Então, o que acontece? Essa ligação, essa sinapse, ela vai ficar como se fosse uma TV com chiado. E aí, tipo assim, um dos combustíveis que faz essa transmissão é a dopamina, tá? Então, essa criança, ou ela vai ter uma descarga excitatória grande de dopamina, ou ela vai ter uma deficiência de dopamina. Então, muitas vezes a gente pensa, pô, tá falando, Alexandre, eu não estou entendendo, tá enrolando, eu não estou entendendo. Então, muitas vezes a gente, como professor, vai ter que analisar primeiro essa criança, esse adolescente, se é o déficit de treinamento mental que ela está necessitando, ou ela tem uma ação patológica ou de debilidade. Está entendendo, Marco Sharp, que eu estou querendo dizer? Que Sim. muitas vezes alguns gatilhos que essa criança, esse adolescente já faz, ou essa criança, é o farináceo que ela come, é o horário de dormir que ela não respeita. Então, ela já tem uma tendência para o TDAH e ela usa isso vira um gatilho. E quando ela vai desempenhar isso na quadra, que tu quer extrair o melhor dela, ela não vai tu não vai conseguir extrair dela, porque fisiologicamente ela não está compatível a você tirar isso dela. Agora, a criança, o adolescente, ou até o adulto, que deixa todo o instrumento do corpo, o físico, propenso a você fazer um treinamento mental, esse cara vai render. Esse jogador vai virar o jogador de alto rendimento, que ele te entrega todas as ações possíveis para ele ser esse atleta de alto rendimento. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, se ele não fizesse todas as ações que ele faz para o corpo dele responder o melhor possível, talvez ele não seria o Cristiano Ronaldo. Entende o que eu quis falar, Marco? A gente precisa analisar se é fisiológico ou se é mental só. Então, porque assim, o que você está falando muito é sobre sono, alimentação, etc., né? E Isso.
E hoje eu vejo que é o lance da vida moderna, do ritmo da vida moderna. Os caras hoje eles têm 500 coisas para fazer. Tanto que hoje eu tô cansado de ver alguém ver um áudio que foi enviado num WhatsApp, o cara escuta com velocidade 2. Ele E não tem mais paciência, né? o próximo passo vai ser com velocidade 3. Quer dizer, porque assim, hoje a criançada faz balé, Inglês, judô, robótica. mandarim. Cara, não dá, eles não têm tempo, eles não têm tempo para eles não têm tempo para relaxar. Tanto que muitos países estão tomando já medidas para tirar o celular, o uso contínuo do celular, porque as crianças estão ficando sem vocabulário, não consegue escrever, então uma coordenação fina de escrita é só garrancho, etc, etc. E outra coisa é que você falou sobre visão periférica. A visão Isso. periférica, eu já li um estudo sobre o celular que o cara fica olhando assim, estamos perdendo angulação Amplitude. Estão perdendo amplitude. amplitude, e isso está gerando desequilíbrio corporal. Sim. Além das crianças hoje chegarem para a gente trabalhar com um déficit motor enorme, uma coisa que a gente sente, mas é uma coisa impressionante, é equilíbrio corporal. Eu posso responder depois para ti, professor. Na fisiologia, tu vai entender. Não, Pode falar. beleza, beleza. E uma outra coisa, uma que É, tem a ver com o que o Denilson perguntou também, sim. você falou sobre exercícios na ordem de ser analítico sintético, por exemplo. Isso, isso. Eu acho assim, talvez não hoje, Hum, mas de você dar um exemplo de um exemplo, porque assim, a mesma coisa, hum, os mesmos objetivos que você quer, que é de tomada de decisão cada vez melhor, porque o jogo está hum, mais rápido, porque a gente tem frações, a gente ganha frações de segundo, em vez de passar com, com duas mãos, passar com uma mão, etc, sim. etc, que é o que a gente Hum, busca hoje, e tomada de, hum, de decisão, mas nós temos hum, que está faltando hoje no basquete nacional, além de uma cartilha técnica do que hum, desenvolver, qual pacote que temos que desenvolver para cada faixa etária, hum. principalmente o que fazer com neurociência em cada faixa etária. É muito diferente. É É. muito diferente, porque assim, não adianta, como você citou há pouco, não, eu vejo jogos de NBB que o cara não toma a decisão certa. Não toma porque nós, treinadores, né, eu me incluo, não estamos mais entregando o produto pronto em cima, entendeu? Então, assim, e esse erro começa lá da basezinha. Tanto que nós, de maneira geral, talvez todos aqui na sala, falam, pô, hoje nossas crianças começam muito tarde, entendeu? E o pior, começam muito tarde e chegam para a mão da gente sem base motora nenhuma. Então, é um desastre. A gente está correndo atrás no nosso dia a dia, é impressionante. Você está o dia inteiro, todos os dias, toda semana correndo atrás. Entendeu? Para ver se a gente consegue ter um nível. A gente não está conseguindo levantar a régua. Não estamos conseguindo. Entendeu? Então, assim, eu acho que mais, como eu falo, nunca é tarde para a gente começar, mas a gente tem que ter uns pacotes um pouco mais idealizados. É claro que cada grupo vai ser diferente do outro, uns mais evoluído fisicamente, outros mais a parte cognitiva, mas criança de 12 é criança de 12, entendeu? Criança de 11 e tal. Então, assim, se depois, não sei, eu não sei se vai dar tempo, mas se Hum, você dá um exemplo de um exercicinho qualquer é. que tem analítico, sintético, para
para basezinha, por exemplo, É, entendeu? dentro disso, vou responder para o senhor, professor. O que que acontece? Isso é meu. Alexandre, Pode falar, Alexandre, pode falar. deixa eu só antes de você responder para o Marco Chá, depois você passa para o Elson, que ele quer te perguntar alguma coisa, e você Sim. não acharia legal, de repente, compartilhar aquele material que você me mandou, eu colocar aqui no share screen para o pessoal e você vai falando sobre isso, tá? Posso também. Então tá Eu bom, tô manda bala. aqui para. Ô, Sabe por Marco. quê, Caissara? Porque daí eles, Ah, eles, eles vão ver ah, alguma coisa que você está falando lá, entendeu? Eu tá, sou mais visual. Eu tá. sou Sim. mais Não, visual. é que tem atletas, até pessoas, umas são de via oral, outra visual e outra Isso. sinestésica, É, Sem entendeu? dúvida. é. É, Mas é legal lá tá. que você seguir, É. seguir aquilo lá, acho que o pessoal vai entender melhor. Ô, Marco, até uma das palestras que eu fiz aí na Federação do Paraná, ali, uma das perguntas lá foi se deve cobrar a cognição da criança desde o início da iniciação no basquetebol. Eu falei para ela, dentro das capacidades psíquicas da criança, o processo de maturação, sim, eu sou a favor que cobre a cognição. Tem muitos professores e treinadores, respeito, mas eu, Alexandre, tá? Eu acho que a criança tem que saber o porquê que ela está utilizando aqueles movimentos. Muitos utilizam iniciação no basquetebol com movimentos aleatórios sem cobrar cognição. De tipo assim, ele vai fazer lúdico, mas ele não tem que saber o porquê está fazendo lúdico. Lá na frente ele vai ver, com 12, 13, 14 anos, ele vai começar a pegar a cognição. Eu acho que não. Nem que for um nível, é por nível, nem que for um nível menor, mas a criança tem que entender. Aonde tu me perguntou ali do analista sintético, me passa um exemplo. Para um sub-12, sub-11, eu vou ensinar a eles movimentos que ele consiga, por exemplo, fazer a bandeja. Ó, direita, esquerda, sobe. Eu vou pôr um bambolê aqui no chão, o bambolê amarelo e o vermelho. Tu pisa no bambolê amarelo, direita, esquerda, eleva a perna e joga a bola. Esse eu não vou cobrar que o braço esteja estendido, que o braço ao lado do corpo proteja a bola. Ainda não está na fase dessa cognição um pouco mais complexa. Tá entendendo, Marco? Para mim, está me interessando o produto do movimento em relação à cesta. E também não ele acertar a cesta, mas que ele consiga progredir à frente, progredir para o lado, tá? Então, pode falar. Alguém tá perguntando aí? A Irene quer perguntar, dona Irene. Não, mas espera um pouquinho, tem o Elcio, tem o Bruno e depois a Irene pergunta, tá? Tá. Hum. Ô, Marcos, então primeiro eu vou dar as noções básicas nesse analítico sintético. Qual que é as funções básicas? Pode Primeiro eu mudar tenho o que saber caminho. fazer o Não trabalho posso de, deixar o jogo, não. de footwork, Pode dos mudar o pés, caminho. depois do tronco, depois do membro superior. Então, eu vou passo a passo para depois eu começar a complicar a coisa. Quando ele chegar ali, vai, nos 13, 14 anos, não, agora eu quero que tu estenda o braço esquerdo, protege, para tu definir com o direito. Que nem, ó, um exercício de 1 contra 1. Para uma criança lá de 10, 11 anos, tu vai deixar ela cortar 1 contra 1, é, tentando ocupar o espaço primeiro só com a velocidade, saindo com o pé na paralela, tu não vai cobrar ainda o fundamento da perna oposta para sair rente ao tronco. Com o processo de evolução ali, que ele já está ficando maior, está ficando um pouco mais rápido, está ficando um pouco mais forte. Ó, tu não está conseguindo mais passar o obstáculo do defensor. Agora nós vamos ter que usar a técnica, ô Joãozinho. Tu vai ter que pôr a perna oposta e sair rente, enfiar. É assim, é um processo. E esse processo, depois do analítico sintético, aí começa o global funcional. Aí tu já somou todas essas dificuldades que ele teve e começa a complicar mais. É que neurociência não é um receitão de bolo, tu vai formar uma cartilha. Agora vamos treinar só trabalho psicomotor. Que nem, ó, ô Vandim, aqueles vídeos lá daqueles japoneses lá em cima de uma mesa, batendo duas bolas ao mesmo tempo, uma pequena, tem algum desses caras que estão jogando na NBA lá, ô Nandinho?
Se Não. não, se na hora que ele aprende todo, essa habilidade é importante, é super importante. Ele souber bater com o dedo, ter várias, como que eu vou, destrezas e habilidades, motricidade fina, mas se ele não souber usar essas ferramentas, não vai adiantar para nada. Conseguiu Ali, falar, agora, o professor Marco? Elcio. Maravilha, maravilha. É Obrigado. isso mesmo? Beleza, Ah, Marquinhos. Vai, Elcio. e rapidinho, aquilo que tu me perguntou lá da por que que as crianças têm dificuldade, a coordenação e o caramba. Lembra que tu me falou que elas ficam presas ao celular, que a visão periférica, tal, tal? No cérebro, a gente tem não só a glicose, a gente tem insulina, tá? E a insulina é um dos hormônios mais anabolizantes do corpo, ele é o hormônio de construção do corpo. Por isso que as pessoas ganham músculo, né? Até um dos hormônios que se utiliza é a insulina. E a insulina, desse guri que só fica no celular, come mal, dorme mal, vai começar a dar resistência insulínica. E essa funcionalidade dele levar as informações para as ações periféricas, mexe a perna, corre, salta, ele vai ter dificuldade de fazer essa ação fisiológica, e aí vai começar a dar essa resistência insulínica, e aí a volta de informação para o cérebro vai começar a ser dificultosa. Então, ele vai diminuir a cognição, vai diminuir o foco, vai diminuir a ação motora. Então, esse indivíduo não consegue se locomover dentro da quadra por causa da ação metabólica. Ele não consegue transformar uma substância em uma ação. Entendeu, o Marquinhos, ou não? Então, Maravilha, maravilha. quanto mais sedentário ele tiver, menos ação metabólica e menos ação fisiológica. Menos ação metabólica e menos ação fisiológica, menos cognição, o cérebro vai funcionar deficitário, e quem manda no corpo, quem orienta as informações do corpo é o cérebro. Qual que é o último, quando o cara está morrendo lá, vamos ver se morreu o cérebro do cara, aí pode pôr o óbito do rapaz. Maravilha, obrigado. Ô, Elson, você, depois do Elson, vou pedir licença ao Bruno e ao Rony, que levantaram a mão, para a dona Irene falar na frente de vocês, tá? Vai, Elson. Beleza. Não sei se nós perdemos o timing, só para fazer um adendo em relação à resistência insulínica. Resistência insulínica atrapalha tudo: hipertrofia, emagrecimento, cognição, ressíntese proteica, energia. A gente pode até vir falar sobre isso um pouco depois. A minha pergunta, professor Alexandre, era, não sei se passou o time, que o senhor falou muito, o coach falou também, seria sobre a psicologia do esporte. Tem se trabalhado muito hoje. O senhor faz algum trabalho, ou pensa em fazer, ou qual a importância, junto da neurociência, na formação do atleta, segundo aquele estímulo positivo? Porque isso é algo novo, né? De, sei lá, uns anos, alguma década para cá. Eu fui formado como atleta na base do tapa nas costas, e se você errar, você vai para o banco. Então, era essa questão, via-se mais o reforço negativo que o positivo. Como é que a psicologia do esporte pode melhorar essa questão de aprimoramento ou aprendizado na categoria de base? Para essa resposta aí, ó, vou precisar da defesa dos amigos aí. Se eu tiver errado, aí vocês me ajudem, tá? Porque eu estou falando dos acadêmicos, tá? Eu preciso até da ajuda do professor Medalha. O que que acontece, tá? Não estou falando que é certo ou errado, é o que eu penso. Lembra quando eu falei como que a ciência... Lembra que eu falei quando eu vi assim, ó, como que a ciência pode ajudar o esporte basquetebol, tá? Então, um ex-atleta, eu também fui um ex-atleta, tá? Talvez não de nível, mas fui um ex-atleta. O ex-atleta é um capítulo de um livro, ele não é um livro todo. Então, muitas vezes tu vai conversar com um treinador. Eu divido o processo educacional do atleta em professor, treinador e técnico, tá? Então, muitas vezes tu vai conversar com alguém que trabalha com a base, infelizmente, é é o cara que deveria ser melhor remunerado, o rapaz que deveria ter maior bagagem, maior conhecimento científico, porque ele é o pedagogo, ele vai ver a filosofia, ele vai ver a metodologia de trabalho. E muitas vezes esse treinador,
estou dizendo se é culpa dele ou não. Ele teve uma oportunidade, pô, o cara parou de jogar, pô, vamos encaixar o cara ali, ele vai ser técnico sub-12, sub-13. Mas, infelizmente, ainda ele não passou pelo processo acadêmico. Não tô dizendo que só acadêmico é importante. Ele ter jogado, as experiências que ele teve, mais o processo acadêmico, ele vai poder ser um auxílio para esse atleta, tipo assim, a saber os atalhos, como que ele vai aprender, qual a metodologia ele vai passar para esse atleta. Então, muitas vezes, só o fato dele ter jogado ajuda bastante. Mas se ele não saber como ele vai passar isso para o atleta não vai assimilar e não vai evoluir. Então, em cima dessa pergunta que tu me fez, assim, ó, eu acho que falta. Não vão ficar bravos que eu vou falar, entendeu? Acho que falta muito estudo. Alguns treinadores, professores precisam sair da zona de conforto, estudar, que nem o Nandinho aí, indicou um livro para a gente pensar, que nem tu estava falando ali da psicologia, tipo assim, ó, a psicologia do não, a psicologia do sim. Ninguém está dizendo, tipo assim, ó, é um receitão de bolo, é a porção ou porção mágica, eu não quero falar errado. A poção mágica é essa. Vou fazer só isso e que meus atletas vão virar. Nós vamos ganhar tudo, nós vamos virar atletas. O que é hoje pode ser que não seja amanhã na ciência. Então, a gente tem que estar estudando sempre. Eu não sei porque até agora o Brasil não conseguiu fazer que nem a Argentina, que tem a ENEBA, que é a Escola Nacional de Basquete da Argentina, não é isso? A gente, eu acho que tem uma briga de egos aqui, eu vou fazer, ou daqui a pouco o outro vai fazer, ou ninguém. Que nem. Imagina que o Birabel tem para contribuir, professor medalha, ó, professor, eu acho que foi professor da USP, se eu não me engano, não lembro mais. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas tem bagagem, é acadêmico. Muitas vezes a pessoa pensa assim: mas para jogar basquete eu preciso saber química, eu preciso saber matemática, eu preciso saber fisiologia. Cara, um pouquinho tu tem que saber, porque daqui a pouco o atleta não está rendendo por alguma debilidade, deficiência que seja extra-quadra. Daqui a pouco é uma deficiência também de aprendizado dentro de quadra. Qual a metodologia mais correta? Que nem, ó, tem pontos da quadra que são mais favoráveis ao trabalho de um contra um. Sabiam? Os ângulos acutângulo. Os ângulos acutângulos, que são mais agressivos ao aro, eles favorecem a você jogar um contra um. O ângulo obtusângulo favorece os arremessos. O ângulo reto favorece os trabalhos de passes e corta-luz. Mas uma pessoa que não estuda, um professor que não estuda, vai ter dificuldade de ver isso dentro do jogo. Não sei se eu conseguir ser lúcido e responder para o senhor, para você, o amigo, professor. Tu concorda ou não, professor? Sou professor que nem eu. Vamos lá. Obrigado, Elson. Dona Irene, está na sala ainda? Coitada da Dona Irene, ela queria. Ela tá sem som, ela tá, tô vendo agora. Eu sou. Primeiro, eu não sou Dona Irene, que eu sou muito nova. Sou Irene. Então tá bom. Irene, posso Eu chamar de sou Irene, jogadora então? também. Tudo bem. E parabéns, Alexandre. Eu estou fascinada com a sua Tá exposição. gostando mesmo? Tá gostando mesmo? Tá. Nossa Senhora, é altíssimo nível. Não, o nível desse grupo aqui é formidável, né? A minha é mais uma pergunta, realmente. Há pouco tempo eu recebi pela internet Hum. uma informação de que a atividade física cria neurônios. Eu não busquei a afirmação científica. Você confirma isso? Confirmo. Tá. O que que acontece? A gente tinha uma noção há 5, 10, 15 anos atrás que os neurônios mortos não se regeneravam. Exatamente. Hoje a gente sabe que dependendo dos estímulos a áreas do cérebro, o nosso corpo ele é adaptativo, o nosso corpo é sensacional, ele prima por estar vivo. Então, se um caminho circuitário do cérebro tá, tá apagado por uma lesão, por um trauma, ele tenta procurar outros caminhos, só que essas ligações com outros caminhos são ligações dos axônios com os neurônios. Então, quanto mais. Que nem uma pessoa com AVC. Por que ela volta a falar algumas, volta a ter um movimento? Porque é estimulado lóbulos e ações do cérebro a nascerem novos neurônios, a ter vida, entendeu?
Então, enquanto a gente está mexendo o zoinho, a gente tem que estimular o cérebro e a ação mecânica. É isso aí. E que o estresse mata neurônios. Sim, tá. O estresse Então, mata neurônio. Pode falar. até agora, só vem confirmar a importância da atividade física Sim. desde a creche, desde o berço, desde o ventre. Não É, é isso? se os políticos agora então, soubessem que para ter uma longevidade saudável, a gente investisse na ação motora, e uma das ações motoras é o esporte, a gente estaria bem, estaria com 50 mil equipes jogando, a gente estaria na universidade, na escola, daqui a pouco a gente chegaria quase próximo ao que nem o Vandinha nos Estados Unidos. É pena que nossos políticos querem que as pessoas Antônio, fiquem doentes, fiquem com como que eu vou dizer, para depois buscarem alternativas que talvez não vão ter para ter uma vida saudável de novo. Alexandre, vou pedir, desculpa você, mas para discordar. Ah, Quem tá, pode botou, falar. Alô? Cortou? Oi? colocou os políticos lá? Ah, foi nós, né? Nós. É, Eles são nossos empregados. concordo, Nós temos que dizer para ele como a gente quer que o Brasil concordo, funcione. concordo, tu tem Então, toda a razão. eu estava pesquisando a Lei Geral do Esporte, que foi promulgada agora em 2023. Sim. E ela fala muito bem no sistema nacional do esporte, mas que tem que partir da base. Eu estou presidente do Conselho Municipal do Esporte aqui de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na Serra, né? Ah, eu conheço Nova Friburgo, fui jogar várias vezes aí. Tem aquele time de basquete Nova Friburgo ou não tem mais? Não, tem mais Não tem. não. Tem Mas mais. hoje de Eita! manhã eu participei de um evento, já que você veio jogar aqui, deve conhecer Paulo Velinha. Ah, conheço. Pô, Eu até botei a foto que eu participei de manhã com eles, até depois do jogo, foi uma homenagem a Paulo Velinha. Foi pô, formidável. lembro. E eu brinquei com eles depois do jogo, foi assim, fantástico. Mas voltando aqui para nós, Sim. então, falando do Conselho do Esporte, nós vamos realizar nossa conferência, 8ª conferência agora em agosto, estejam todos convidados. Nosso conselho tem 18 anos, é o conselho mais antigo de Friburgo, e nós estamos estudando profundamente esse Sistema Nacional do Esporte, o plano duodecenal do esporte de Nova Friburgo e a política pública do esporte de Nova Friburgo, no qual a gente tem que inserir isso tudo. E, em harmonia com o secretário de Esporte e de Educação, a gente está conseguindo evoluir. Vamos realizar no segundo ano já os Jogos Municipais Escolares. Como foi falado aqui, às vezes tem escola que não tem nenhum um pátio direito, mas nesse pátio você pode treinar essas valências e o aspecto fisiológico, neurofisiológico que você está falando aí. Tá? É pequeno? Concordo. Eu sou assim também. Eu sou professor de educação física, né? Trabalhei 30 anos e meio sempre em área de risco de exclusão social, inclusive na roça, que não tinha nem luz. As crianças não tinham modelo visual. Mas você imagina ensinar handebol, voleibol, atletismo, basquete nem dava, porque nem cesta tinha. Mas tudo que foi falado aqui eu ensinei na roça. E olha que isso é um agradecimento muito grande eu pelas crianças, as crianças por mim. Outra coisa, para não me delongar muito, agora, pois é, eu, Irene, professora, penso que nossas crianças começam muito cedo, 5, 6 anos já está numa equipe. Se for com um cunho de psicomotricidade, tudo bem, no Concordo. mini. Não sou contra, não, porque, como você falou, lateralidade, estímulo neural, de cor, de som, de Isso. tato. A criança, bola murcha, eu treinei muito com bola murcha. O Paulo de Tarso, não sei se vocês conheceram, de São José dos Campos, 68, 69. Sim. Ele tinha chegado dos Estados Unidos. Então, ele Show. trouxe muita coisa. Isso de gritar, ele também gritou muito comigo. Mas antes ele elogiava. Tá certo. Eu tenho 1,80 m, naquela época éramos 4 as maiores do Brasil. Nilza, Marlene, eu e Marina, de Presidente Prudente. Ele gritou muito comigo. Você é grande com esse tamanho, né? Mas depois ele vinha e elogiava. Então eu sabia que o grito dele é porque ele queria o melhor para mim.
Então, tudo que foi dito aqui, né, eu concordo, e peço aos colegas também que, se a gente puder... porque eu tinha uma conversa muito interessante com o Marcelo Berro, ele mudou-se para a Argentina para ficar perto de uma escola de treinadores da Argentina. Show. E aqui nós já tivemos a Anateba, que eu participei, foi uma coisa maravilhosa, Que legal. mas que acabou com o ego inflado. Que pena. Foi. Eu até achei, eu guardo as minhas coisas, eu achei os boletins da Anateba, achei as instruções de treinamento e tudo mais, eu vou postar no grupo aqui. Mas esse grupo já é uma associação. Eu penso assim, pelo que está dito no grupo, as pessoas que estão aqui, eu também fui professora universitária do FRJ. Trabalhei 2 anos dando aula de basquete no FRJ, em 78, 79. Então, já está criada essa associação, esse movimento de fortalecer o basquete. Porque Marcelo, foi até também uma professora aqui do grupo, que ela deu a ideia de se fazer umas clínicas aqui no ABC, e a gente depois divulgar pelo Brasil todo. E com isso eu comecei a convidar e colocar no grupo técnicos do Brasil. Eu conheci pessoal de Rondônia, muito bom, tem uma professora no Maranhão muito boa, Selma Pacheco. O Shampoo, que entrou agora, que é de Maceió, né? Pedi também para colocar agora o Amaro, que também é de Alagoas. E assim, quem for conhecendo, puder colocar também no grupo, porque só vai fortalecer. Outra coisa que Marcelo também falou, e eu tenho percebido, eu sou do tempo da licenciatura plena. Então, eu tive 2 períodos de basquete, vôlei, atletismo, toda a modalidade. Só não tinha handball, não teve, chegou depois. Já no final, quando eu já estava me formando na FRJ, em 73, e não tive futebol de salão e futebol de campo, porque não era indicado para mulheres naquela época. É uma pena, né? Mas que agora essas modalidades que tem bola, esporte de bola, são feitas em um período só, 2, os 4 juntos. E aí, numa mesma aula, quer dizer, como é que você vai especificar exercícios? É claro que a psicomotricidade ela é única, dá para aplicar em todos. Mas, na especificidade de basquete, a pessoa vai ter que fazer o quê? Uma pós-graduação, uma especialização em basquete, mas a pessoa não tem dinheiro. Mas uma FRJ não dá para fazer. Uma USP, né, que são públicas, a USP é pública, né? E aí? Então, esse movimento aqui, nesse grupo, já está formando esse movimento. A sua palestra já faz parte desse movimento. Pena que não está aqui para lhe ouvir. Fico lisonjeado, fico Não, contente, seu. não confete, eu só falo a verdade. Obrigado. Obrigada, professor, por me ouvir também. Valeu, Muito obrigado. obrigado. A gente que agradece, Irene. Muito legal. Vamos lá, Bressan, tem o Bressan e tem o Rony. E depois a gente faz mais uma pergunta para o Alexandre para poder agradecer e entrar na nossa resenha, tá? Vamos lá, Bressan, por favor. Boa noite. Vamos, Bressan, Bressan. Bressan escutou ou não, Bressan? Você está sem áudio, Bressan. Teu áudio não tá chegando, não. Capricha aí, Bressan. Nada. Nada de áudio. Next. Eu vou passar para o Pronto. Rony. Agora vai. Pode ser? Tá. Pode ser, vai. Então, eu não pude ouvir toda a palestra, porque... Oi? Acho que caiu. Espero que ele não tenha se machucado. O Rony, vamos lá. O Rony ainda está aí na sala, Rony? Tá. Ainda está. Rony levantou o braço. Quer falar ainda, Rony? Será que ele já foi vendido do Palmeiras, que ele não fez o gol essa semana aí? Deixou mal o Palmeiras? O Bressan está entrando aí de novo. Deixa eu fazer uma colocação aqui enquanto o rapaz vai chegando, por favor. Fala, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Alexandre. Forte abraço. Oi, tudo bom, Fera? Tudo bem, graças a Deus.
Você vem falando aí de coisas aí que eu venho aqui captando aqui e aprendendo cada vez mais, mas você está colocando detalhes que isso é muito significativo, que é uma coisa que eu venho fazendo e tal, mas agora com essas suas colocações assim ficam mais claras, né? Mais explicadas, que realmente eu não sabia algumas, e outras a gente já conhecia algumas coisas e tal. Mas perguntar a você o seguinte: independente da prática esportiva em si, de qualquer modalidade, eh, um pouco mais de detalhes sobre, principalmente, a faixa inicial, lá de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8, aquela idade bem tenra lá, Hum. algumas atividades que podemos fazer para melhorar ainda mais essa condição do desenvolvimento mental, do desenvolvimento psicológico, alguma coisa assim que possa, qualquer tipo de estímulo que possa levar lá para frente, lá no adulto, lá no mais velho, ter vantagem a aprender a aplicar tudo isso que começou a aprender lá embaixo. Isso, lá nos 4 anos, 5 anos, lá no início, que acho que isso é muito importante, que é exatamente, até por acaso, exatamente com o que eu trabalho. E eu procuro trabalhar, como eu disse, dentro de algumas coisas que você já colocou aí, mas para mim está sendo altamente produtivo porque eu estou percebendo os detalhes que você está aí ensinando para a gente. Então, se você puder colocar um pouco mais aí lá no início, né, de 4 anos, 5, 6, o que a gente pode fazer mais? Tem alguma coisa a ver com a pergunta do Marquinho também, que fez também, relativo a isso também. Então, se você puder colocar mais um toquezinho, dar mais um toquezinho, O que que acontece? Tu falou desde o início, lá 3, 4 anos, que a gente vai ter observação, tanto os professores de pré-escola, como também os pais, né? Os pais que vão estar dia a dia com essa criança, né? Tanto que tem pais, pá, meu filho tem dificuldade, já deve ter escutado, pô, meu filho tem dificuldade de expressar, meu filho tem dificuldade de falar, ele meio que se esconde, tal, tal. Por quê? As primícias que você tem com o mundo, como que eu vou dizer assim, quando a criança ela começa a se perceber ela mesma e o mundo, é a hora que você tem que estimular essa relação dela com ela com os outros, crianças, e ela com o mundo. Então, tipo assim, ó, é a hora que ela vai ter que brincar ludicamente, tanto brincadeiras que ela trabalha a parte mental, assim, coisas fáceis. Lembra que a gente brincava de, como que eu vou ver, montar xalingo, Lego, essas brincadeiras e brincadeiras motoras também, isso. estimular ela a cor, estimular ela a movimentos básicos, sentar, levantar, progredir à frente, que nem eu já tinha falado, lateralidade. Então, você tem que cobrar. Quanto mais ela captar essas informações externas, tipo assim, tu dá um estímulo de cor, uma cor piscando, vermelha, outra amarela, aí tu pergunta, qual que é a cor que piscou primeiro? Ah, foi amarela. Ah, qual que é... Você tem que estimular essa criança a várias experiências, claro, nichadas em relação ao processo de maturação dela, entendeu? Tu não vai criar exercícios de competição, de modalidade basquetebol, mas de brincadeira. Tu vai pôr, vai uma corda e passa para o outro lado. Uma vai pular por cima, uma vai dar a volta, uma vai passar por baixo. Tu tá criando o estímulo dela progredir de um lado para o outro, mas ela tá usando a criatividade dela ainda, dentro das noções que ela tá aprendendo com o mundo. Como assim? Ela tá tateando. Por exemplo, eu tenho medo de entrar no lugar. Eu não vou entrar de uma vez. Eu vou pôr a mão, eu vou olhar, eu vou tatear. A criança vai ter que se conhecer. E essas brincadeiras de conhecimento. Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que sim, eu acho que bem claro. Me lembrou aqui algo que eu procuro fazer já há bastante tempo, depois que aprendi, e que tem dado um resultado muito positivo nas minhas atividades, nas minhas aulas. Eu baseio meus planejamentos, as minhas aulas, em 3 pontos: Hum. ludicidade, E cooperação
e imaginário. Isso aí. São os 3 pontos que eu procuro fazer nos meus planejamentos. O que você pensa sobre isso? Sobre imaginário, cooperação e ludicidade. O que acontece? Tu mesmo nomeou elas, citou elas, como fosse a tua metodologia. É uma metodologia, tá? Proveitosa, tá? Que você vai utilizar dessas ferramentas para a criança evoluir, tá? Uhum. Para a criança começar a formar o seu código de informações. Porque o código de informação dela está zerado, ela não tem... Se for nessa faixa etária que tu falou ainda, porque, 4, por isso, 5 anos. isso. Por isso que é muito importante o professor, cara. Lembra quando eu falei antes, que eu acho que foi com a professora Irene, ou com sei o quê? Quanto mais embasado a gente tiver, então, tipo assim, ó, o cara tem que ser especialista no bom sentido, não ficam bravos comigo, em trabalhar com criança, o cara tem que ser especialista a trabalhar com adolescente, tem que ser especialista a trabalhar com adulto, porque vai depender do nicho. Lembra quando eu falei assim, ó, tem que ter uma boa anamnese. Então, se a minha população-alvo ali são as crianças, eu tenho que ver brincadeiras lúdicas que eu consiga que essa criança vá evoluindo com o tempo, o movimento, o tato, a visão, porque daqui a pouco essas experiências que tu está dando para ela, ela vai ficar mais rápida ao estímulo, ela vai responder mais rápido. E a outra criança que não passa por essas ações processuais, quando ela for lá, está com 13, 14, é aquela criança, pô, mas eu passei esse estímulo, eu mostrei, ó, o pé vai ali, e ele não consegue assimilar. Por quê? Ele não teve essas experiências no código de informação lá na idade que era para ter aprendido. Não sei se tu me entende. Entendi, claramente. Eu acho que vem bem ao encontro daquilo que eu penso e que bom que reforçou as minhas ideias. Vamos lá, vamos continuar aprendendo, vamos continuar estudando para a gente aprender cada vez mais e ser mais produtivo a cada momento. Obrigado. Me sinto Alexandre, satisfeito com a Eu. resposta. Posso só fazer uma um coisa. comentário rapidinho, Sim, professor? Bem rápido. só uma Eu sou, coisa. eu sou pós-graduado em psicomotricidade. Existe um livro muito interessante do Juan Antônio Moreno que chama Aprendizagem Motor através do Jogo. Aí, aí, ó. E isso aí que o senhor falou é incrível. Eu tinha separado uma parte aqui que eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui e achar, mas só para comentar com vocês, corroborando isso aí que o senhor acabou de falar, posso até deixar depois, vale muito para esse aprendizagem 10, psicomotor. cara. Bem legal. O que a gente precisa? Trocar informação. Ó, relacionamento, comunicação é o que a gente precisa. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente trocar informação, mais bagagem a gente vai ter, mais conteúdo a gente vai ter. E outra coisa, a gente vai ser seletivo. Eu vou ver o que serve para o meu nicho, para o meu habitat, entendeu? Aí eu seleciono, isso aqui serve. Isso aqui não serve tanto, porque a minha população-alvo é diferente. Mas quanto mais a gente estudar, eu acho melhor, cara. Não sei. Maravilha. Marquinhos, eu vou pedir que você feche esse momento de perguntas para a gente, o Alexandre também dê um fechamento, tá, Alexandre? Isso. Para a gente Não, tranquilo. poder passar para a nossa resenha. Não, só uma observação. O Alexandre falou: "Ó, vocês me perdoem, mas eu acho que tem que ter uma especialista nisso, naquilo." Sou totalmente a favor. Tem que ser especialista e temos que estudar. Ponto. Excelente, Alexandre. Ó, Maravilha. eu vou dizer uma coisa, ó, Birabelo, tá? Talvez eu já só esteja aqui apresentando isso por duas pessoas que me estimularam e falaram, não, o dia o professor Birabella vai te chamar, e eu estava ansioso, esperando, nem participava de vocês. Um foi o professor Marco Sharp, sempre conheceu meu trabalho já de início há muitos anos, e aí estava me estimulando e falando, não, nós vamos te levar lá. E outra foi o Nilo também, que ele me deu o endereço para Sim. entrar. Primeira vez eu fiquei quietinho, não falei nada. Aí na segunda vez que foi o Dia das Mães ali, eu falei, eu vou falar. Não, mas pô, realmente espetacular a tua fala. E com relação a isso, eu já gravei o meu programa da semana que vem. Depois eu vou gravar até um programa com o Elcio, que eu achei o trabalho dele muito legal, e vou trazer o Elcio aqui. Vamos Muito bom, trazer, professor. eu e Wanda aqui para falar sobre o trabalho dele, que eu acho que é muito importante, tem umas dicas legais, né?
os técnicos, né, para passarem para os pais, enfim. É, mas essa semana eu gravei com um menino chamado Leandro Discreto. Discreto é como ele é conhecido, porque ele vem muito do 3x e do 1 contra 1, 1x. Isso. Esse menino mora aqui no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina. Esse menino já morou em mais de 20 países. Nossa. Ele já jogou em Alcatraz, 1 contra 1, torneio de 1x, ele jogou lá em Alcatraz. E esse garoto, ninguém dá o valor que tem a esse menino. Menino tem 40 anos. Ele jogou com meu filho do meio, o Felipe, jogaram lá no Flamengo, os dois juntos, 5 contra 5. Mas o forte dele não é 5 contra 5, o forte dele é 3x e 1x, 1 contra 1. Foi aí que ele profissionalmente viajou o mundo todo praticamente, morou em mais de 20 países, morou nos Estados Unidos, jogou em Alcatraz mais uma vez, né? Tem um torneio lá de 1x em Alcatraz, lá dentro, e que ele esteve lá jogando. E eu gravei um programa com esse menino, vai ao ar semana que vem nesse programa que eu tenho semanal. Então, foi o que você falou, Alexandre. Troca de informações, relacionamento, e aí você vai conhecendo. Eu desconhecia esse teu trabalho. Eu desconhecia totalmente esse teu belo trabalho. Parabéns. Muito legal. Fico contente. Quero poder um dia aplicar isso em alguma equipe de basquete no Brasil. Opa. Isso aí. Ô, Bira, o cara que ficava no último colocado em Alcatraz não podia ir embora, é isso? Esse detalhe eu não sei. Mas eu acho que era. A minha esposa trabalhou aqui no Rio de Janeiro, ela é psicóloga, ela trabalhou em presídio, né? Fazia aqueles laudos de periculosidade, né? Se o cara podia ir para a rua ou não. E eu fui ao almoço de Natal lá, e na entrada me deram tipo um botãozinho, né? E o cara falou assim: olha, o senhor tem que guardar isso, se o senhor perder, a sua saída fica truncada. Bah. Rapaz, eu almocei com aquilo na mão, cara. Ô, Bira, eu queria, para fechar, se Isso, fosse para fechar. possível, eu queria que tu abrisse ali aquele conteúdo que eu deixei. Quero ler só uma partezinha ali. Eu não sei se fica pequeno para ler, vamos ver ali se tu abrir ali aquele conteúdo que eu te passei. Vai voltando para trás, logo no início. Esse é o Esse segundo, é o segundo aqui, o depois do fascinante, é o segundo, esse. O duro que tá pequeno para mim ali, tu consegue ler ali ou não? Não consegue arrancar? Qual a importância da neurociência na formação de nossos atletas? Isso, lê aí para mim. Primeiro, devemos entender qual a função do educador em uma modalidade desportiva. Em nossa discussão, aqui seria o basquetebol. A Eu botei definição de isso aqui. educador é o sujeito responsável por coordenar, na relação com outros, processos de ensino e aprendizado. Isso significa que o educador é um profissional que investe no processo de desenvolvimento do educando, sempre ciente de que ele efetivamente necessita aprender. Assim, entendemos que nos treinadores devemos ter que nós ou nós, né, devemos ter uma afinidade com a ciência dentro da realidade de cada um, mas buscando sempre recursos e conteúdo para cada vez mais capacitar-se a ministrar os atalhos para esse ter um suporte de informações didáticas, teóricas e científicas para adquirir ferramentas específicas de um aprendizado a um atleta de alto rendimento ou a formação de um homem de caráter. Homem de caráter. Eu acho que é a primícia de nós, educadores, treinadores, para ser uma ferramenta para esse atleta. Ele precisa de caminhos e a gente vai abrir esses caminhos, vai mostrar. É o que eu penso, né? Ok? Certíssimo. Tá? Certíssimo. Isso?
Eu posso, Concorda, Marco? eu posso colocar esse material no grupo para o pessoal? Pode. É um material basicamente que eu falei, tem mais conteúdo ali. E se desejarem mais coisas, eu posso fornecer, tá? Se gostarem, Ok. gostaram do conteúdo, eu estou aqui para ajudar, né, Hudson? Caissara, parabéns, viu? Muito legal, muito didático, foi muito boa ver você explanando, nos ensinando aqui. Esse grupo merece ter pessoas como você aqui que sempre abram nossa mente para melhorar o nosso nível de basquete. É isso que o basquete precisa, pessoas que contribuem para que cada um possa melhorar o seu trabalho no dia a dia. Parabéns, viu? Ah, fico contente. Obrigado mesmo, fico muito contente. Alexandre, parabéns mais uma vez, muito obrigado pelos conhecimentos aí, por compartilhar com a gente. E é parte integrante do grupo, hein? Toda quinta-feira você já sabe o caminho. Elson, que está vindo pela primeira vez também. Foi o que eu falei para o Vando. Ao Hoop Talk não interessa a gente ter um grupo como o meu ex-aluno e meu amigo Marquinhos, muito conhecido como Marquinhos Porrada, tinha basquetebol em foco 1, 2 e 3, cada grupo com 600, 500 componentes, professores, mas efetivamente participando 5, 10 em cada grupo. Então, aqui a gente não quer encher o grupo, a gente não quer encher a boca e falar que o Hoop Talk tem 879 técnicos, não. A gente quer aqui 20, 30, mas 20, 30 que sejam pessoas que acrescentem algo e que estejam aqui toda quinta-feira, né, para a gente trocar ideias, para a gente se relacionar. Foi o que o Alexandre acabou de falar, né? Relacionamento é informação. Se você vai usar o que você ouviu aqui no teu dia a dia, aí é cada um que vai adequar a sua realidade. Alexandre, muito obrigado, viu, amigo? Muito obrigado Parabéns, e continue no parabéns, grupo. Alexandre. Obrigado aí por disponibilizar esse material todo, viu? Vai ser muito útil.